transparência. Olha aqui, o Paulo Brax, eu acabei de ser informado que o Paulo Brax já está conosco aqui. Agradecendo mais uma vez o Paulo Brax por ter nos concedido esse tempo na agenda, que a gente sabe que hoje, principalmente, é um tempo escasso diante de tantos compromissos. Ô Brax, daqui a pouco eu quero, inclusive, que o Thiago Valu também já faça uma pergunta, mas eu vou abrir com você aqui essa entrevista, perguntando, em cima dessa nota que eu acabei de ler aqui, que a assessoria do Rubens Menin publicou ontem, o que tem de verdade nessa história toda? O que, de fato, o Atlético está devendo, o que o Atlético pretende pagar hoje e até que ponto jogadores ou algum jogador não tratou com a verdade nesse momento. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos do programa, Bandeirantes. Eu não ouvi você lendo a nota, não tive acesso a ela, mas eu vou responder, Everton, pela minha pasta. Vou responder pela pasta do futebol. E óbvio que ontem foi um dia que tivemos um momento conturbado, foi uma notificação da Justiça do Trabalho de um atleta nosso entrando com uma ação, cujos pedidos dessa ação a gente não chegou a ver, a gente não teve acesso aos autos, e entramos em contato com o atleta, com o staff do atleta, conversamos, ouvimos quais eram as reivindicações, e prontamente a gente entrou num acordo para a retirada dessa ação, para poder colocar em ordem essa pasta do jogador, como tem também de alguns outros pontuais dentro do elenco, e de maneira muito tranquila a gente estancou isso. É claro que ontem estourou muita notícia falsa. Eu acho que isso rende para muita gente, é normal, eu entendo que hoje em dia isso é comum, mas a gente não teve nenhum outro atleta entrando na Justiça do Trabalho contra o Atlético. E a gente recebeu muitas informações em sentido contrário. Começaram a falar de notificações, de ações pontuais de jogadores. A gente teve uma que não durou, ela não completou um dia, ela durou horas. E, de fato, hoje a gente tem uma reunião, um dos acionista majoritário, vai comparecer ao treino, recebi essa informação ontem de noite, o que é muito bom para nós, é muito bom também para o elenco. E a gente está muito tranquilo. A gente hoje, Everton, nós estamos com um salário praticamente todo em dia, nós estamos com 2 dias de atraso de imagem. É chato ficar abrindo isso publicamente, mas a gente não tem pendências grandes com o elenco sabe disso. E as pontuais estão sendo resolvidas. A última reunião que a gente teve dentro do CT com os jogadores, a gente colocou alguns prazos e esses prazos estão sendo rigorosamente cumpridos. Então, o que aconteceu ontem, a gente estancou e a gente entende que isso não vai acontecer novamente. Thiago Valu. Ô, Brax, boa tarde para você. Gostaria de te perguntar, você está falando que é um ambiente muito tranquilo, eu posso me permitir discordar, até diante de tantas situações que acabaram estourando no dia de ontem. Para que não acontecesse o que aconteceu ontem, numa antevéspera de um jogo de playoff para o Atlético, que o Atlético passando do Bucaramanga pode deixar o clube a 7 jogos de uma volta à Libertadores em 2026. Você detecta que houve alguma falha por parte sua, do Vitor, em uma melhor administração, já que na semana passada houve também uma reunião com o elenco onde parecia, tudo que foi reivindicado ontem pelos jogadores que reivindicaram, tudo parecia ter deixado na mesma prateleira? Obrigado. Eu vou discordar de você parcialmente. O ambiente é tranquilo, sim. Eu falo isso porque eu estou dentro do TT. O fato de ter notificações através dos departamentos próprios dos atletas, que hoje o atleta ele não é simplesmente só um jogador, ele tem departamento financeiro, ele tem departamento jurídico. Essas notificações, que nada mais são do que e-mails, elas são corriqueiras. Ontem não aconteceu nada diferente, salvo essa notificação em relação ao Rony. O que foi conversado com os jogadores está sendo cumprido. O que eu falo de ambiente tranquilo ou transparente é que as conversas elas acontecem diariamente. Não há uma surpresa em relação ao que vinha acontecendo. Houve a surpresa em relação a essa ação pontual. Então a gente está destacando o que aconteceu ontem, que deve ter sido protocolado, distribuído há 3, 4 dias, também não tive acesso a essa data, mas que foi estancado de forma muito rápida. Eu estou aqui para apresentar a solução. Os problemas eles acontecem e num calendário de 70 jogos, a gente sempre vai ter problema e a gente sempre vai ter problema em véspera de jogo importante, todos os jogos são importantes, desde o início do ano. Então a gente está tranquilo em relação a isso. Eu não controlo fluxo de pagamento, eu não estou responsável pelo caixa do clube, eu não estou responsável pelos investimentos do clube. A gente controla a pasta futebol e estamos controlando bem em termos da linha que a gente traçou no início do ano. E falar de parte financeira, a gente hoje tem uma condição de poder afirmar que nós estamos com CLT em dia, imagem com 2 dias de atraso, que não completa um mês, fundo de garantia em dia, premiação dos atletas em dia, a gente tem luvas pontuais de jogadores que a gente está acertando individualmente, é isso que a gente tem. Então hoje também, mesmo não controlando a parte financeira, eu entendo que o clube está com uma estabilidade na parte financeira. Os gastos aumentaram, os investimentos aumentaram, as receitas, a gente teve um desarranjo aí de 30 a 60 dias, eu entendo que está tranquilo. Às vezes o que vai para fora
é muito exacerbado em relação ao que tem internamente. Então, quando eu digo sob controle e ambiente tranquilo, é que a gente está no comando dessa liderança da pasta e que isso não vai interferir dentro de campo, até pelo profissionalismo que a gente tem nesse grupo, que é muito profissional. Brax, boa tarde, Breno Galante, um prazer falar com você. Essa questão da palavra tranquilo que você está repetindo aqui, eu sei que para o torcedor ela não encaixa bem, porque o torcedor não ficou tranquilo com isso, Brax, ontem. Então, eu queria entender uma coisa, você está falando sempre sobre essa situação, que ela é bem administrada, mas então, se está toda essa situação regulada, qual foi a justificativa que o Rony te deu? Já que está tudo em dia, por que o Rony então entrou na justiça? Qual foi a justificativa que ele te deu? E por que então o Atlético hoje, pelo que a gente entendeu, vai colocar tudo em dia? Por que está colocando isso hoje em dia? E por que não conseguiu fazer isso antes? Para que não chegasse a esse ponto, Brax, de um jogador vir a público e fazer, soltar essa bomba que repercutiu hoje, a imagem do Atlético ontem, ela foi exposta para todo o Brasil. Breno, quando eu falo tranquilo, é porque eu sei que vocês querem que não esteja tranquilo, né? Então eu estou indo na contramão do que vocês estão interpretando. E é natural, eu respeito isso. A gente está trabalhando normalmente. Temos treino ontem, temos treino hoje, temos treino hoje, temos jogo amanhã. De maneira que elas de fato estejam acontecendo, Brax. A gente não quer crise em clube nenhum. Oi? A gente não quer que não esteja tranquilo. Isso não é o papel da imprensa de não querer que esteja tranquilo. Você me perdoe, com todo respeito. Não estou falando que é o papel. Não estou falando que é o papel. É porque vocês estão questionando uma avaliação que eu estou dizendo do nosso ambiente. Entendo, pode prosseguir. É só isso. Eu falo o seguinte, Everton, eu respeito a avaliação que vocês fazem, eu respeito a análise que vocês fazem dos fatos. Às vezes os papéis eles precisam ser invertidos para a gente poder também ter uma real percepção de realidade. Respeito, não tem problema. Só estou dizendo que não é com essa interpretação, eu discordo dessa interpretação. Sobre a torcida ficar preocupada, é claro que ela está já há algum tempo, não pela notícia de ontem. E a gente tem ciência disso. E por isso que sempre a gente quer ser transparente, claro, com o torcedor através da imprensa, e vocês não são os únicos que eu estou atendendo, exatamente para poder vir e conversar com o torcedor e passar tranquilidade, calma ao torcedor de que a gente está na administração do que está acontecendo. Quando acontece algo pontual, como aconteceu ontem, a gente tem que estancar. É isso, o que aconteceu ontem foi uma exceção. Eu acho que isso que eu quero deixar bem claro para vocês. O que aconteceu ontem foi uma exceção. O fato de ele ter entrado, eu não vi os pedidos da inicial, mas a gente teve uma reunião logo após a notificação, foi para reivindicar o que hoje ele tem em aberto com o clube, como outros atletas têm. Então, somente isso. Se o caminho foi correto, se o caminho foi incorreto, se poderia ter sido solucionado de outra forma, é algo interno que a gente não precisa também expor. Eu acho que as pessoas têm também interpretações a respeito desse fato. O que eu quero passar para a torcida, passar através dos microfones, é que nós estamos no controle do que está acontecendo. A gente não está perdendo um momento da temporada em razão dos problemas financeiros que já estão nos acompanhando há algum tempo. Desde que eu cheguei aqui ao Atlético, principalmente. Desde janeiro. Isso não é um fato novo. O que a gente está fazendo é administrar, trabalhar com isso e projetar, evidentemente, que isso não aconteça mais. Isso a gente tem que fazer. Então, Breno, te respondendo, a gente sempre analisa internamente onde há os erros, não só nós que estamos ali no dia a dia, mas também dos próprios atletas, de comissão técnica, da diretoria, dos acionistas. A gente é um só. O Cuca falou isso na entrevista, e não é da boca para fora, a gente é um só. A gente está aqui para defender o Atlético de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, segunda a segunda. E a gente vai continuar fazendo isso. Não vamos deixar de ter problemas, a gente espera que a gente diminua os problemas, e quando eles acontecerem, a gente vai ter que ser bastante efetivo e eficaz para poder resolvê-los. É o que aconteceu ontem. Elton Novaes aqui para fazer essa pergunta para você. Eu queria saber o que vocês estão pensando em fazer para não deixar isso chegar ao campo. E como que vai ser, ou se já existiu uma conversa de vocês com os jogadores, diretamente, você junto aos jogadores, principalmente os jogadores que chegaram a fazer essa ação extrajudicial. Como que foi esse contato? Qual foi a conversa? O que vocês colocaram para esses atletas para que isso não chegue ao campo? Porque ontem, quando foi estourando os nomes dos jogadores, o torcedor atleticano se preocupava. Quem que o Atlético vai colocar em campo se esses jogadores se rebelarem? O que vocês estão fazendo para contornar toda essa situação? Elton, a gente tem uma reunião hoje com os jogadores, até pela presença do nosso superior aqui no treino, então hoje a gente tem uma conversa com eles. A gente teve uma conversa em reunião formal há alguns dias no CT, eu, o Bruno Musi, o Vitor, para falar especificamente de pagamentos, quando a gente estava com atraso de salário, o que não está acontecendo agora. E é importantíssimo que a gente destaque que nenhum outro jogador entrou com uma ação contra a gente, nenhum outro jogador entrou. Eu vi todos os nomes que foram ventilados ontem, e a gente não tem nenhum processo em relação a nenhum outro atleta. O que aconteceu foi pontual.
foi um jogador. Eu até concordo com vocês que isso repercute, veicula como se fosse uma bomba dentro do clube. De fato, bomba que a gente desarmou rapidamente, mas foi bomba, sim, de fato. E por ser uma, e por ser exceção, ela teve um tamanho maior. Mas não aconteceram outras, não aconteceu com outro jogador. Então não há nenhum tipo de problema em quem o Cuca tem para colocar em campo amanhã, os atletas estão 100% à disposição, a gente não tem nenhuma situação que possa impedir a gente de ter a nossa força máxima amanhã. E, obviamente, essas conversas, elas têm que acontecer o quanto antes, quando situações pontuais como essa acontecem. Então, por isso que a reunião é hoje, que foi após o treino de ontem. O treino correu normal ontem. E da parte da tarde teve essa notícia, que foi solucionada, e hoje nós temos uma conversa com os jogadores que já teríamos, mas ela tem hoje num outro nível, num outro andar, pela presença de quem responde institucionalmente pelo clube. Guilherme Souza. Brax, boa tarde, prazer falar contigo. Brax, o Cuca já até falou em algumas coletivas e também algumas pessoas já identificaram a necessidade de reforços. Isso vem sendo trabalhado, né, nesse meio de temporada, em meio a essa situação difícil que a gente viu ontem, o clube vem trabalhando reforços, algumas posições específicas? Sim, Guilherme, a gente está trabalhando de forma incessante para achar as duas peças, pelo menos, que a gente entende que a gente precisa hoje dentro do nosso elenco, em total harmonia com o que o Cuca tem falado nas coletivas ou conversado com as pessoas. A gente está em linha, a gente não quer errar nesse nome ou nesses nomes, a gente tem responsabilidade financeira para não aumentar a dívida do clube. A gente está muito próximo de ter uma venda, que todo mundo sabe, que é a venda do Rubens. A gente está com uma troca de documentação em fase final, também não pode prejudicar o clube, então às vezes perguntam por que está demorando, mas é para a gente ter as nossas garantias plenamente escritas dentro de um contrato grande, e a gente vai fazer a reposição. A gente tem ali, pelo menos, duas peças para trazer dentro de uma lacuna que a gente entende que existe dentro do meio de campo nosso hoje de elenco, e a gente vai fazer isso, e nós estamos trabalhando para o quanto antes já ter esses nomes prontos para poderem chegar e nos ajudar nessa reta aí de brasileiro, de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Malu. Ô Brax, nessa esteira ainda de mercado, a gente sabe, o torcedor fica preocupado, o Lianco tem uma grande representatividade hoje e tem o olhar do mercado também. Dá para garantir ao torcedor atleticano que após a venda do Rubens, nenhum jogador será negociado nessa janela, um jogador que seja tão importante quanto ele, Rubens, era e quanto é o Lianco? E caso, por exemplo, do Fausto Vera, o Atlético vai conseguir resolver a situação desse jogador até o dia 2 de setembro? Obrigado. Sim, vamos, até porque é o interesse das duas partes, mas ele é um atleta que hoje está sob contrato, é um atleta hoje que não tem uma proposta concreta na mesa para ser negociado, e então, enquanto isso não acontecer, ele é jogador nosso. Sobre outras saídas, não é a nossa ideia, aliás, a saída do Rubens também não era a nossa ideia, mas os números chegaram acima do que a gente tinha rascunhado de expectativa, e a gente tem que repor e a gente vai repor. Mas a ideia nossa não é perder força no elenco, pelo contrário. A gente quer, inclusive, melhorar a performance, melhorar a nossa versatilidade dentro do elenco, e o que a gente está fazendo aqui até o final da janela vai ser exatamente isso, tentar completar essa lacuna que hoje existe, e vamos fazer isso com o máximo de responsabilidade possível para poder levar o nível. Não trabalhamos hoje com vendas que vão nos fazer perder desportividade. E obviamente que eu não posso garantir nada, porque se a gente chega com uma proposta irrecusável de qualquer atleta, a gente precisa sentar, analisar e também tomar uma decisão que também não é minha, sozinho, de avaliar o que é melhor para o clube, mas o objetivo é não perder a desportividade e melhorar a performance nesse segundo semestre. Considerando que o primeiro semestre foi muito bom de performance, os números mostram isso, mas a gente quer mais no segundo semestre, principalmente em reta final de Campeonato Brasileiro e as classificações que a gente precisa tentar, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então essa reta final ela vai nos exigir mais do que o primeiro semestre, até pela competição do primeiro semestre que não tem no segundo. O segundo semestre são competições mais difíceis e a gente precisa melhorar, precisa evoluir, e a gente está todos juntos, de cima até embaixo, para poder fazer isso em prol do clube. Ô Brax, o André Salles, nosso editor-chefe aqui, me passou uma informação agora, pelo ponto, de que no dia 8 de julho houve um treinamento onde os jogadores protestaram jogando, inclusive nós temos imagens aí, jogando com a parte interna do bolso do calção para fora. Isso, nesse momento aí, isso aconteceu, chegou até vocês? Como é que vocês administraram isso? Né? Porque foi o único protesto, teve alguma coisa a mais? Como é que vocês interpretaram isso? E como é que vocês do futebol, você como CEO do futebol, têm lidado nesse contato direto, principalmente depois que os jogadores começaram não só as movimentações de notificações extrajudicial, mas também esse tipo de protesto aí? Como é que você tratou isso com os jogadores e se de fato isso aconteceu? De fato aconteceu, vocês estão mostrando as imagens, né? A gente fez a reunião com os atletas no dia seguinte à
a esse treino, e foi a oportunidade que a gente conseguiu colocar para eles algumas situações de realidade nossa financeira e a projeção de data. Então a gente é o que eu falo, Everton, os problemas ou os percalços que podem acontecer dentro de um clube do tamanho do Atlético, da grandeza do Atlético, da grandeza do nosso elenco, na grandeza dos nossos números, eles vão acontecer. O que a gente tem que fazer é trabalhar para solucionar. E se está acontecendo pontualmente, significa que os outros problemas, eles não estão nem crescendo. Às vezes eles não estão nem acontecendo. Então a gente faz um trabalho preventivo de muito que pode acontecer dentro do clube. Eu não vou citar exemplo, eu não gosto de citar nome de outros clubes, mas tem clubes hoje, é só a gente abrir aí o noticiário, com crises internas por conta de problemas que a gente não tem aqui. E a gente não tem esse tipo de problema aqui porque a gente trabalha exatamente para não tê-los. Só que é quase que impossível dentro desse volume nosso e da intensidade que nós temos e nos objetivos que temos e na nossa representatividade, que é um clube público, tentar também não ter nada. Então isso aconteceu, a gente ficou sabendo, e em menos de 24 horas a gente estava lá conversando com os jogadores e foi tudo acertado com eles de forma clara, transparente, como sempre é. E nisso a gente não pode deixar de jeito nenhum de fazer e de ter essa proximidade do elenco, como a gente vai ter hoje também uma reunião. E a gente entende que a gente é uma unidade e que eles estão do mesmo lado que a gente e nós também do mesmo lado deles. Ô Brax, a torcida do Atlético está vendo esse momento, são decisões através de decisões, e está vendo o time perder algumas peças importantes, seja por lesão, como o Arana, a questão também da venda do Rubens, mas também tem a questão do Dudu, né? Essa questão do STJD. E ontem a União Brasileira de Mulheres entrou com recurso no STJD pedindo para aumentar a multa do Dudu de 90 para 100 mil e aumentar o número de jogos de 6 para 10 jogos. Como é que vocês receberam essa notícia? Como é que o Atlético está agindo nisso? Né? Porque o torcedor fica esperando o Atlético se manifestar, falar alguma coisa em pró. Eu sei que é uma situação entre o Dudu e a Leila, mas está afetando diretamente ao Atlético. Tudo está respingando em cima do Atlético, né, Brax? Sim, é jogador nosso. É um problema do Atlético, sim, mas eu vou deixar de responder essa pergunta para você, até por estratégia de defesa que está sendo tratada individualmente pela área respectiva. Não vou entrar nisso nesse momento com vocês, peço desculpa, mas é um problema nosso, não é um problema do Dudu. Eu queria saber de você o seguinte, foi publicado em um portal nacional, né, que é o GE, que alguns jogadores ficaram chateados com a questão da contratação do Biel a meio a todas essas questões financeiras do Atlético. Chegou algo até você? A gente pode realmente tratar isso de uma forma real, que a chegada do Biel deixou os jogadores um pouco assim, tá contratando e não tem o dinheiro para pegar e quitar todas as dívidas? Tá rolando alguma coisa nesse sentido? Não, desconheço. Desconheço por completo. Não é um jogador que ainda está contratado. Se ele for contratado e está fazendo exame médico, a gente vai anunciar, e esse negócio em relação ao Biel é um negócio gratuito, né? Um jogador que não tem custo para o clube, mas desconheço a informação. Ô Brax, estamos caminhando para o final, até atendendo uma solicitação aqui da assessoria, né? Você tem suas obrigações aí hoje, mas eu queria encerrar com você perguntando sobre exatamente a perspectiva para as próximas semanas e meses, né? Porque a informação é de que hoje vão quitar definitivamente, colocar toda a casa em ordem. Mas ainda nos seus contatos, com quem cuida das finanças, como é que o Brax vai trabalhar daqui para frente no que tange a futebol? E aí eu estou me referindo ao fato de vamos precisar continuar administrando essas situações de atrasos e se isso foi tratado e também sobre a questão, mais uma vez, sobre a questão dos reforços. O Brax tem uma margem que ele pode gastar? É um tipo de assunto que está sendo tratado com você? Precisa ter, Everton. Dentro da responsabilidade financeira que a gente tem e da obrigação de cumprir o orçamento, principalmente na pasta operacional de investimento, isso vai acontecer. A gente sabe da necessidade, a gente está trabalhando com essa necessidade. A gente vai conseguir trazer atletas para nos ajudar nessa janela. Não posso garantir que não vai ter saída de um ou de outro, mas garanto que vai ter entrada. E isso vai acontecer. Então, obviamente, a gente conversa diariamente sobre os limites dessas contratações, do que pode ser feito, da forma que pode ser feito, sem onerar a dívida do clube, para que a gente não tenha situações mais como aconteceram pontualmente esse ano. E o objetivo é esse, a gente ter ciência do quadro, trabalhar com esse quadro, não piorar esse quadro e manter o clube competitivo e manter ele no objetivo alto que ele tem que ter e que está tendo esse ano. Então a gente está muito em linha com o projeto e a estratégia desse ano e também já do ano que vem. Então isso tudo passa por reuniões diárias, passa por proximidade com o CEO do clube, proximidade com os acionistas, proximidade da realidade do clube, porque eu não estou autorizado a aumentar a dívida do clube, não vou fazer isso, e a gente ainda assim pretende melhorar a desportividade, melhorar a performance. Então a gente tem que ser muito estratégico para poder lidar com tudo que é de realidade do clube, que é de vários clubes também,
e continuar com muito otimismo, que é o que nos brindou aí nos últimos anos em termos de resultado esportivo. Detalhe, essa questão do que ganhou também mídia nacional, eu queria só que você me explicasse se houve alguma conversa com os atletas sobre a postagem do Lianco ontem na sua rede social e do Scarpa, se isso chegou até você e se você tratou isso com os atletas. Não chegou até mim. Eu sou um cara um pouco diferente do normal. Eu não tenho rede social nenhuma e o que eu recebo de informações vem da nossa assessoria. E também de ontem para hoje, a gente ainda não teve contato com os atletas. Eles estão chegando daqui a pouco aqui na arena para treino, então isso não foi tratado. E também não é uma área que eu entro para poder conversar sobre postagem ou manifestações na rede privada deles. É um trabalho que a comunicação faz, a assessoria faz. E reitero, qualquer tipo de perturbação de ambiente a gente detecta e a gente soluciona, e não acho que é isso que está acontecendo aqui. Um abraço a todos, espaço sempre aberto por aqui. Mais uma vez, nosso muito obrigado por ter cedido esse espaço na sua agenda aí. Prazer, Everton. É dever meu estar aqui para poder conversar com o torcedor, conversar com vocês e sempre à disposição em prol do clube. Um grande abraço e um ótimo dia para todos. Bom, tá aí. Obviamente que a gente tem a entrevista na íntegra no YouTube, esses cortes vão para as nossas redes sociais daqui a pouco, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse conteúdo, nas respostas do Paulo Brax, aqui nos Donos da Bola. Reunião daqui a pouco, então, da diretoria com os jogadores. Você recebeu informações hoje sobre se vai rolar aporte ou não vai, 600, 500, 200. A informação que a Assembleia no dia 4, lá daqui a pouco nós vamos falar desse assunto, é para votar a diluição, né, dos 15% lá dos 25% que tem a associação, mas não necessariamente que naquele dia no dia 4 de agosto seja um dia para informar sobre aporte, tá? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Eu queria só que a gente girasse aqui sobre as respostas do Brax. Primeira coisa, só para deixar uma coisa clara, me desculpa, tá, Brax, mas não transfere a responsabilidade para a imprensa não, tá? Porque ninguém aqui quer ver ou quer criar polêmica pro Atlético, não. Vamos parar, o Atlético tem que parar com isso. Igual ele virou ali e falou, vocês estão felizes com isso. Ninguém aqui está feliz, não. Eu não tenho nenhuma felicidade, nenhum prazer de vir aqui falar mal do Atlético. Mas não tenho mesmo. Nem aqui, nem no meu canal do YouTube. Não mesmo. E aí ele vir falar isso, eu não gostei, não achei legal, sabe? Porque inverteu os papéis, sabe? E eu não gosto e não acho legal, com todo respeito, o CSO do Atlético vir aqui e o tempo todo repetir essa frase. Tô tranquilo, eu não acho legal. Eu não acho que essa palavra tranquilo se encaixa com o momento do Atlético. Não acho. Então você me desculpa, tá, Brax? E aí, não coloque que nós estamos gostando disso, estamos aumentando a situação. Aumentando, peraí. Não é normal numa SAF. O Mariano entrou na justiça. O Belmiro entrou ontem na justiça. Tá? O Rony entrou na justiça. Isso não é normal. Me desculpe, não posso tratar como normal. Porque há 2 anos atrás, a SAF assumiu o comando do Atlético e falou que nós não viríamos isso mais. Isso está acontecendo. Né? Então, você me desculpa, mas tranquilo? Eu fiquei tranquilo porque o jogador entrou na justiça e nós fomos lá e resolvemos de uma hora para outra. Não, peraí. Por que ele entrou na justiça? Sendo que nós conversamos, fizemos 2 reuniões com eles confiaram na gente. Primeiro ponto, não precisa entender o que o Rony pediu na justiça. Uma coisa é clara, o Rony não acreditou e confiou em vocês. Por isso ele entrou na justiça. Porque se ele tivesse confiado e acreditado em vocês, ele não entraria. Então, aí, eu, no lugar de vocês, não estaria tranquilo. Porque o meu jogador entrou na justiça. Esse é o primeiro ponto. Então, Brax, me desculpa, com todo respeito que eu tenho a você. Mas a palavra tranquilo, pra mim, ela não faz parte. E não sou eu que estou fomentando isso, não. Não sou eu. É porque não encaixa e eu não consigo estar tranquilo. Se você tá, cara, então tomara que você tenha aí tranquilidade para lidar com isso tudo e que amanhã o time do Atlético não esteja tranquilo dentro de campo, porque, olha, a vitória é a única maneira de acalmar a torcida do Atlético. E não é qualquer vitória, é uma vitória convincente, porque amanhã vale uma classificação. O Atlético tem que classificar. Eu não vou nem pensar em algo diferente disso. Vai ter um protesto agora. O Atlético vai treinar lá agora. Eu espero que seja pacífico e eu espero, não está planejado, de ninguém do Atlético ir lá falar com o torcedor, mas seria muito bom. Alguém, já que todo mundo do Atlético tá lá, alguém ir lá e se pronunciar para a torcida que tá lá, falar, dar a cara, a tapa pro torcedor, né? Explicar, olha, igual foi aqui, ó, tá tudo sendo colocado às claras, tá tudo sendo resolvido, e daqui para frente, vida que segue, vai ser tudo colocado em dia e vamos ter tranquilidade, já que o termo agora utilizado é a tranquilidade. Por isso que eu rebati no momento da entrevista essa questão do Paulo Brax, eu fiz questão de rebater, foi até indelicado falando em cima exatamente do momento que ele estava dizendo, porque esse modus operandi de que a culpa é da imprensa não é só no futebol, em geral. As pessoas tomam birra da imprensa, mas não analisam os fatos. Né? Então, por isso eu fiz questão de, no momento que ele tentou transferir a responsabilidade para dizer, não, é que vocês gostam. Não. A gente não gosta. A gente não gosta, muito antes pelo contrário. Né? Mas, por outro lado, a imprensa precisa tratar o fato. A imprensa séria precisa se ater aos fatos. E é o que a gente faz aqui há muitos meses. Isso nos custa, sabe o quê? Antipatia de um monte de gente, mensagens pesadíssimas em redes sociais, até muito agressivas, por sinal. Sabe? Mas a gente não vai deixar de fazer o trabalho isento.
aqui no programa. Mas a consciência é tranquila. Todos Absolutamente nós temos, tranquila. De que estamos fazendo o jornalismo como ele deve ser feito. Não queremos rezar carta nem cartilha para ninguém. Mas é o que a gente faz desde que começamos esse projeto aqui dos donos da bola. Eu acho só que, dito tudo que o Brax teve, e entendo a posição institucional dele, eu acho que é momento do Rubens, do Rafael, da família Menin, caminharem juntos com o Atlético nos próximos quase menos de 5 meses, né, de futebol. Hoje é dia 23 de julho, o futebol vai caminhar até o dia 21 de dezembro, porque se faz tão bem, né, quando o Rubens vai aparecer hoje, igual o Brax mesmo exaltou a presença, né, a presença dele é a presença mais forte institucionalmente falando em termos de Atlético. Então, que para o bem do Atlético e principalmente do torcedor, que apesar de ter tido e visto o Atlético ser ex-campeão mineiro, eu convivo com atleticanos, tenho amigos atleticanos que se queixam do desgaste que eles têm vivido desde o final da última temporada, onde o Atlético esportivamente chegou muito próximo de conquistas da Libertadores, da Copa do Brasil. Perder e ganhar faz parte do jogo, mas ainda teve que conviver com um quase rebaixamento, né, disputando um rebaixamento, e ali era a Vera, o Atlético contra o Atlético Paranaense, disputando na última rodada. Ok, teve o ex-campeonato mineiro, um mérito grande, o time conseguindo repetir um feito de um time da década de 80, mas de lá pra cá, realmente, como disse o Breno Galante, a tranquilidade não tem sido uma constante, especialmente na vida do torcedor. Então eu acho que se dentro as coisas estão tão tranquilas e controladas, como disse o Brax, o torcedor, ele precisa de ser o grande ouvinte de que as coisas a partir de agora vão andar realmente num caminho melhor. E lembrando, o jogo de amanhã, como eu disse e perguntei ao próprio Brax, pode colocar o Atlético em uma condição de um caminho mais curto, não quer dizer mais fácil, de um caminho onde o Atlético possa conquistar um torneio que é secundário. Claro, a Libertadores é o torneio mais importante do nosso continente, mas eu não creio que o Atlético não pense em conquistar a Sul-Americana e, de quebra, conseguiria uma vaga para a Libertadores 2026.